Você está atrasado, romano. É bem feito que seu império esteja caindo. É bem feito que suas muitas tribos estejam invadindo suas cidades, saqueando, queimando, pilhando e devastando as províncias do seu outrora grande império. Afinal, não foi o seu império construído com sangue e conquista? Não foram seus ancestrais conquistadores expansionistas brutais, que injustamente conquistaram muitas terras, escravizaram muitas pessoas, e agora você está apenas recebendo o que merece? Isso, ao menos, queridos amigos da história romana tardia, é um relato recorrente que frequento na seção de comentários do YouTube. Eu sei, certo, o que eu espero ao ler comentários no YouTube, ainda assim, de alguma forma parece que muitos consideram os romanos especialmente malvados, e que portanto mereciam cair. Mas isso é verdade? Os romanos eram mais malvados do que outros impérios daquela época? Os romanos do final do império realmente mereciam cair? É 146 Antio. Cartago, uma das maiores e mais esplêndidas cidades do mundo antigo, está sendo saqueada e completamente destruída pelos romanos sob o comando de Scipio Aemilianus. Eles avançam pela cidade, pulando de telhado em telhado, matando impiedosamente todos os cartagineses em seu caminho. Queimam tudo até o chão até que no final só há morte e destruição. Quando os romanos terminaram com Cartago, aquela cidade outrora poderosa foi reduzida a escombros e 450.000 cartagineses foram mortos, homens, mulheres e crianças. Os 50.000 habitantes restantes da cidade foram vendidos como escravos. O local permaneceria um campo de ruínas por 100 anos. Somente então, uma nova colonização romana seria construída sobre a poderosa antiga Cartago, uma nova Cartago romana, que por si só se transformaria novamente em uma cidade formidável. Também em 146 a.C., a 1.700 quilômetros de distância, os romanos derrotam a Liga Aqueia em Corinto. Eles destroem a cidade impiedosamente, matam todos os homens e vendem mulheres e crianças para a escravidão. Inestimáveis obras de arte são saqueadas e levadas para Roma. Como Cartago, esta cidade outrora incrivelmente esplêndida, seria um campo quase desabitado de ruínas, por 100 anos até ser reconstruída novamente pelos romanos. Quando lemos sobre eventos tão incrivelmente brutais, não podemos deixar de sentir pena dos derrotados e odiar os romanos. Como puderam ser tão extremamente violentos? Como então podemos chegar a gostar dos romanos de alguma forma? Não deveríamos ficar contentes pela punição deles por atos malignos séculos depois? Não deveríamos ficar felizes que os cartagineses e coríntios conseguiram sua vingança, admitidamente com um grande atraso de 600 anos? Bem, para responder a isso, primeiro precisamos entender se os romanos eram particularmente maus para a sua época, ou se os tempos eram apenas maus em geral. Os próprios gregos, por exemplo, sob o comando de Alexandre, o Grande, conquistaram enormes territórios e por um tempo tiveram um império gigante que era até um pouco maior que o próprio Império Romano. Mas quando há 335 a.C., antes de suas conquistas começarem, Alexandre e suas forças saquearam a cidade, mataram milhares de tebanos e levaram 30.000 deles como prisioneiros, e então queimaram a cidade até o chão. Então, matar milhares e queimar cidades até o chão certamente não era incomum naquela época. Então, os cartagineses, que consideramos pobres e inocentes vítimas do expansionismo romano, também tinham um segredo muito sombrio. Eu nem quero dizer isso, mas parece que eles praticavam sacrifício de crianças. Apenas 9 anos atrás, arqueólogos confirmaram o que se acreditava ser propaganda romana anti-cartaginesa. Quando os ossos foram reanalisados e as inscrições da antiga Cartago examinadas, foi de fato confirmado que os cartagineses às vezes sacrificavam crianças para seus deuses. Isso é além de insano. Então, até mesmo os cartagineses não eram tão inocentes ou amigáveis quanto gostaríamos que fossem. Então, toda vez que você acha que vivemos em tempos bastante ruins, pense novamente, porque apesar de todos os problemas que temos atualmente no mundo, os tempos são muito melhores e mais pacíficos em geral do que eram na antiguidade. E nossa tecnologia moderna até nos permite compartilhar visões e ideias com os outros. E possivelmente, não há maneira melhor de fazer isso do que construindo seu próprio site. E você pode usar o construtor de sites mais fácil, mais intuitivo e melhor para compartilhar suas ideias com o mundo, ou seja, o Squarespace. O Squarespace é, sem dúvida, o construtor de sites mais fácil de usar que eu já vi na minha vida. Não há necessidade de saber codificação, então a otimização de mecanismo de busca já está integrada, e você tem as ferramentas de análise mais poderosas à sua disposição com apenas alguns cliques, e arrastando e soltando, você pode criar os sites mais impressionantes
e eles já são super otimizados desde o início. Não importa se você quer criar um blog de história, espero que sobre a história romana, ou uma loja online para vender mercadorias de Roma. Sério, não há maneira melhor do que com o Squarespace, porque você tem todas as ferramentas necessárias já integradas. Eu mesmo estou pensando em começar um blog sobre a história romana tardia mais cedo ou mais tarde, e quando chegar a hora, você pode ter absoluta certeza de que eu usarei o Squarespace. Então não hesite e vá para squarespace.com para um teste gratuito, e quando estiver pronto para lançar, vá para squarespace.com. Majorianos para economizar 10 na sua primeira compra de um site ou domínio. E ao fazer isso, você não só cria um site super incrível de sua autoria, mas também apoia este canal e ajuda a acabar com os equívocos sobre o Império Romano Tardio. Obrigado, amigo da história romana tardia. Então, de volta à pergunta se os romanos eram particularmente maus e, portanto, mereciam cair. Vemos que nossa definição de mal provavelmente é bastante diferente da definição antiga. Nós, às vezes, e eu também sou culpado disso, tendemos a ver a antiguidade através de um pouco de óculos coloridos. Vemos as belas obras de arte, vemos os magníficos templos gregos e romanos, vemos as vastas e esplêndidas cidades, a incrível engenharia romana, e pensamos, uau, eles eram tão avançados, eles realmente eram quase como nós. E então ouvimos essas histórias incrivelmente brutais sobre a completa e total destruição de cidades, e o assassinato de civis inocentes, e até mesmo algo tão cruelmente insano como o sacrifício de crianças. E então entendemos que a antiguidade realmente era apenas um tempo insanamente brutal. Com certeza, do nosso ponto de vista, os romanos pareciam realmente maus. Mas do ponto de vista da época, os romanos eram como qualquer outro império. Os assírios eram famosos por destruir brutalmente as cidades conquistadas. E os persas, mais tarde, ficaram famosos por seus métodos de execução incrivelmente brutais. Todos os impérios da história foram construídos sobre sangue e conquistas expansionistas. E assim, os romanos realmente não eram tão diferentes dos outros impérios da história mundial. Os assírios, os gregos sob Alexandre, o Grande, os persas, o Império Chinês Han, e assim por diante. Gostaríamos que os romanos estivessem em um nível moralmente superior, porque eram capazes de proezas tão avançadas de engenharia, tecnologia e arte. Mas a triste verdade é que as culturas da antiguidade eram capazes de coisas grandes e más ao mesmo tempo. Então agora avance rápido para 600 anos após a destruição de Corinto e Cartago. O Império Romano do Ocidente se vê invadido por inúmeras tribos germânicas que agora, como os antigos romanos, às vezes saqueiam cidades sem piedade e as queimam até o chão, matando muitos civis inocentes ou os levando como reféns. Mas dizer agora que os romanos mereciam isso é um pouco como dizer que existe algo como uma culpa coletiva, herdada de um grupo étnico ou povo, meio que dizendo que daqui a 500 anos, os descendentes dos japoneses ou alemães ainda merecerão sofrer porque seus antepassados fizeram coisas muito más por volta da época da Segunda Guerra Mundial. Não existe tal coisa como culpa herdada ou coletiva. Os romanos que viveram em 400 d.C. não tinham absolutamente nada a ver com os romanos que destruíram Cartago ou Corinto, ou que conquistaram brutalmente a Gália ou a Grã-Bretanha. Eles eram romanos de nome, mas após 211 d.C., o termo romano era aplicado a qualquer pessoa livre que vivia naquele vasto império, inúmeras diferentes etnias e culturas. O berbere vivendo na África era agora tão romano quanto o soldado limitanei franco protegendo as fronteiras da Gália. O sacerdote egípcio era tão romano quanto um comerciante trácio. Então, até mesmo o termo romano é tão geral e se refere a uma vasta aglomeração de muitas culturas e etnias que não podemos nem comparar os romanos de 450 d.C., do Império Ocidental ou Oriental, aos romanos que viveram 600 anos antes, nos tempos da República Romana. Foi culpa da 407 d.C. que Scipio Aemilianus foi um assassino brutal 600 anos antes. Foi culpa da criança romano-berbere vivendo em Hippo Regius, quando foi brutalmente saqueada pelos vândalos em 431 d.C., que Corinto foi destruída 600 anos antes. Assim, acredito que os romanos tardios não mereciam cair, apesar das coisas más que seus antepassados possam ter feito. Toda vez que algo assim acontece, é sempre uma grande tragédia da história. Mortes evitáveis são sempre uma tragédia, não importa se romano ou qualquer outro império ou reino, ou cidade ou país. Os romanos não eram mais malvados do que outras culturas da época, e por isso não mereciam cair, porque ninguém merece cair. Queda é uma palavra muito eufemística,
que minimiza a brutalidade total envolvida nesse processo. Impérios raramente simplesmente se dissolviam e desapareciam. Quase sempre era um processo bastante violento. E, portanto, coisas como culpa coletiva ou culpa herdada são conceitos muito primitivos que surgem da mente humana, que sempre gosta de generalizar demais. Temos essa tendência para a generalização excessiva, que parece estar biologicamente programada em nossos cérebros de que este ou aquele grupo de pessoas são maus. Era uma característica bastante útil na Idade da Pedra para fortalecer a união de uma tribo. Mas essa característica, que costumava ser útil na Idade da Pedra, que aumentava nossas chances de sobrevivência, não é muito útil agora. Na verdade, é bastante contraproducente. Portanto, para resumir, gostaríamos que os romanos estivessem livres de falhas, mas eles tinham seus defeitos. Como qualquer outro grande império da história, os romanos não eram mais ou menos malvados em comparação com outras culturas. Mas como os romanos do final apenas queriam ser deixados em paz, não acho que podemos comparar os romanos do início e do final. Os romanos do final apenas queriam manter seu status quo, continuar vivendo pacificamente em seu império e, portanto, para mim pelo menos, eles certamente não mereciam cair. E por favor curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou com uma associação no YouTube, pois a continuidade deste canal depende do seu suporte. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador do Patreon Restitutor Orbis, Muramasa. Muito obrigado, Muramasa, por apoiar este canal de uma maneira tão generosa. Sem nossos maravilhosos membros do Patreon e YouTube, este canal não existiria. Agradeço a todos que apoiam de diversas maneiras, seja pela associação ao YouTube, Patreon, doações via PayPal, ou apenas assistindo. Gratias tibiago, amici. E se você quiser aprender mais sobre como exatamente o Império Romano do Ocidente caiu, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender o que exatamente essa queda significou para a cidade de Roma em si, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibiago e bene valete.